Olá, meus amigos e amigas. Que a paz esteja com todos vocês. Hoje, vamos mergulhar fundo no primeiro capítulo do livro de Êxodo, usando a versão amplificada para extrair ainda mais detalhes e significados dessa história poderosa. O livro de Gênesis termina com a família de Jacó se estabelecendo no Egito, e é exatamente aqui que a nossa jornada começa. Vamos lá. O texto inicia listando os nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito com seu pai, Jacó. Cada um levou sua família. Temos Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Eiser. Ao todo, os descendentes diretos que desceram ao Egito eram 70 pessoas. José, como lembramos, já estava lá, como o segundo homem mais poderoso da nação. Mas o tempo passa para todos. O versículo 6 nos diz algo crucial. Então José morreu, e também todos os seus irmãos, e toda aquela geração, a era dos patriarcas, que conhecemos em Gênesis chegou ao fim. Eles eram a ponte viva entre a promessa de Deus e a realidade no Egito. Com a morte deles, uma página importante da história se fecha. E o que acontece depois? O versículo 7 é uma explosão de vida e promessa cumprida. Mas os israelitas foram fecundos, multiplicaram-se grandemente, tornaram-se numerosos e tão poderosos que encheram a terra. A promessa de Deus a Abraão, de que sua descendência seria incontável, estava se realizando de forma visível e espetacular ali mesmo, em solo estrangeiro. Eles não eram mais apenas uma família, estavam se tornando uma nação poderosa. É nesse ponto que a maré começa a virar. O versículo 8 nos apresenta uma mudança dramática. Então se levantou sobre o Egito um novo rei, que não havia conhecido José. A versão amplificada esclarece que provavelmente era uma nova dinastia. Este faraó não conhecia ou não se importava com a história de como José salvou o Egito da fome. Toda a boa vontade e o respeito que os israelitas tinham conquistado se evaporaram com a memória da geração passada. Esse novo líder olha para o povo de Israel e, em vez de ver aliados, vê uma amiga. Ele diz ao seu povo: vejam, o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. O medo e a xenofobia começam a tomar conta do coração da liderança egípcia. O faraó continua: vamos agir com astúcia contra eles, para que não se multipliquem ainda mais. Caso haja guerra, eles poderão se juntar aos nossos inimigos, lutar contra nós e depois sair da terra. A preocupação dele era puramente estratégica e política. Ele não queria perder essa força de trabalho e temia uma rebelião. Então, qual foi o plano astuto do faraó? O versículo 11 revela: então colocaram sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimê-los com cargas pesadas. A escravidão começa oficialmente. Eles são forçados a construir as cidades armessões de Pitom e Ramessés, centros logísticos para o poderio egípcio. A intenção era clara: quebrar o espírito e o corpo do povo hebreu através do trabalho exaustivo. Mas aqui vemos a primeira grande ironia da história e o poder soberano de Deus em ação. O versículo 12 é incrível. Mas quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e se espalhavam, de modo que os egípcios começaram a temer os israelitas. O plano do faraó falhou espetacularmente. A pressão, em vez de esmagá-los, fez com que florescessem ainda mais. A opressão se tornou um catalisador para o crescimento. E o medo dos egípcios só aumentou. Diante do fracasso do primeiro plano, a crueldade aumenta. Os versículos 13 e 14 descrevem uma vida de amargura. Os egípcios sujeitaram os filhos de Israel a trabalhos duros e cruéis. Tornaram-lhes a vida amarga, com dura servidão em trabalhos pesados, argamassa, tijolos e todo tipo de serviço no campo. Com rigor, os forçavam em toda tarefa. Não era apenas trabalho duro, era uma opressão sistemática e desumana, projetada para roubar-lhes a alegria e a esperança. Vendo que a opressão física não estava funcionando para controlar a população, o faraó desce a um nível ainda mais sombrio de maldade. Ele decide atacar a fonte da vida, os recém-nascidos. O versículo 15 nos apresenta duas heroínas improváveis:
O rei do Egito falou às parteiras dos hebreus, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá. A ordem dele é direta e genocida. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, observem bem. Se for menino, matei-no. Se for menina, deixem-na viver. Por que matar os meninos? Porque os meninos cresceriam para se tornar soldados, trabalhadores, líderes. Era uma tentativa de cortar pela raiz a força futura da nação de Israel. Mas aqui, a história nos mostra o poder da fé e da coragem. O versículo 17 é um dos pontos mais altos do capítulo. Mas as parteiras temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Antes, deixaram viver os meninos. Prestem atenção nisso. Elas temeram a Deus mais do que temeram o faraó, o homem mais poderoso do mundo conhecido na época. A obediência delas estava alinhada com uma autoridade superior. Elas escolheram a vida, alinhando-se com o Deus da vida. Claro, o faraó percebeu que seu plano não estava dando certo. Ele a chama para uma confrontação. Por que fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? E a resposta delas é cheia de sabedoria e talvez um pouco de astúcia divina. Elas dizem: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São fortes e vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue até elas. Elas usam um argumento plausível para proteger a si mesmas. E mais importante, para continuar salvando os bebês. E qual é a resposta de Deus a esse ato de desobediência civil e fé? Os versículos 20 e 21 nos contam. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo continuou a multiplicar-se e a tornar-se ainda mais numeroso. Porque as parteiras temeram a Deus. Ele lhes concedeu famílias. Deus honra a coragem delas. Ele não apenas protege o povo através delas, mas também as abençoa pessoalmente, dando-lhes suas próprias famílias e descendência. É uma bela imagem da justiça e da recompensa divina. Frustrado e enfurecido, o faraó abandona a sutileza e a astúcia. Seu último ato neste capítulo é um decreto público e brutal. O versículo 22 diz: então o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino hebreu que nascer, mas deixem viver todas as meninas. A perseguição que antes era secreta, agora se torna uma política de Estado aberta a todos. O rio Nilo, fonte de vida para o Egito, deveria se tornar um túmulo para os filhos de Israel. É neste cenário de escuridão profunda, de opressão brutal e de um decreto de morte, que o livro de Êxodo prepara o palco para a chegada de um libertador. É no meio da maior das crises que Deus está prestes a intervir de uma forma que mudaria a história para sempre. Esse primeiro capítulo é um lembrete poderoso de que mesmo nos tempos mais sombrios, Deus está trabalhando. Seus planos não podem ser frustrados pela maldade humana, e Ele pode usar pessoas comuns e corajosas, como Sifrá e Pua, para cumprir seus propósitos extraordinários. Espero que essa análise tenha abençoado sua vida. É uma história de sofrimento, sim, mas também de resiliência, fé e da soberania infalível de Deus. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste estudo e quer continuar essa jornada conosco através da Bíblia, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.